mensagens em Salmo 23, e hoje, mais uma vez, para nós, é uma alegria, um privilégio podermos pregar a palavra de Deus. Estava com saudade já, por 2 domingos ausente aqui do púlpito, então não vi a hora. É claro, no primeiro domingo, pela primeira vez, eu estive acompanhando o culto lá de casa. Estava em casa, na sala, assistindo o culto, porque quando eu não estou aqui, é porque eu estou em alguma outra responsabilidade, pregando em outro lugar. Mas pela primeira vez eu tive que estar sentado no sofá da sala, assistindo o culto pela TV. Eu queria estar aqui com vocês, mas não podia, estava me preservando em virtude do contágio da SIDA. Mas domingo passado, nós tivemos aqui a bênção do retorno do retiro. Os homens estão até hoje ainda aí, transpirando as bênçãos do retiro. E não é? Olha, o amém já está dizendo. E eu fui abençoado também, ficar sentadinho ali, ouvindo a palavra de Deus. Mas hoje é o meu dia, tá bom? Louvado e bendito seja o Senhor. Eu digo para os irmãos que não tem coisa que mais me alegra do que poder compartilhar a palavra de Deus. Salmo de número 23, você está com a Bíblia aberta aí. Por enquanto, eu só quero te trazer à memória o que nós já vimos. Já vimos que o Salmo 23 é o conhecido Salmo do Bom Pastor. E nós também já aprendemos que o bom pastor do Salmo 23 é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já vimos também que o bom pastor tem um rebanho. E as ovelhas que compõem o rebanho do bom pastor são constituídas de pessoas que conhecem ao bom pastor, que ouvem a sua voz e o conhecem e o seguem. Mas da mesma forma que essas ovelhas conhecem o bom pastor, ouvem a sua voz e o seguem, também são conhecidas do bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E eu disse que bom é fazermos parte do rebanho do bom pastor Jesus Cristo. Quantos aqui são ovelhas desse rebanho? Quantos aqui conhecem-no como sendo o salvador de suas vidas? Porque para fazer parte do rebanho, precisa um dia ter se convertido ao Senhor Jesus. E as promessas que nós temos no Salmo 23 são maravilhosas. No versículo 1 nós aprendemos que quando nós temos ao bom pastor Jesus como sendo nosso pastor, nada nos faltará. Ou seja, de nada teremos falta. Naquele momento de ansiedade, angústia, o que haveremos de comer, ou o que iremos beber, ou com que nos vestiremos, toda essa ansiedade dá vez ao suprimento de sabermos que temos um pastor que se importa conosco e que diz que, tendo ele como sendo nosso bom pastor, de nada nós teremos falta, nada nos faltará. Mas aprendemos no versículo 2 que esse mesmo bom pastor que lida com a nossa ansiedade também é aquele que nos faz repousar em verdes pastos, que nos dá descanso. E quantas vezes não estamos desanimados da corrida dessa vida, desanimados nos nossos afazeres, desanimados até da nossa vida cristã. E o bom pastor vem e nos leva para passear com ele em lugares de campos e pastos verdejantes. E isso nos revigora. Nós que estávamos desanimados, nos reanimamos e passamos a seguir novamente no rumo certo o nosso bom pastor. Mas aprendemos no versículo 3 também que esse bom pastor refrigera a nossa alma. Nos momentos de cabeça quente, da alma fervendo, no momento em que estamos com ira, com amargura, com rancor no nosso coração, o bom pastor nos leva agora e nos conduz àquelas águas tranquilas, águas com as quais ele refrigera a nossa alma. A cabeça quente se esfria, a gente respira fundo, a gente conta até 1000 e a gente não se precipita nas nossas decisões de cabeça quente. Que bom pastor maravilhoso! E que também no versículo 3 nos diz que esse bom pastor nos guia por caminhos, por veredas de justiça. Então, muitas vezes nós estamos aí nos desencaminhando, estamos sendo tentados a sair do rumo, do caminho, estamos aí sendo levados a ignorar a voz do bom pastor e seguimos os nossos próprios caminhos, fazendo a nossa própria vontade, e nos vem a culpa por termos errado,
por termos ultrapassado os limites estabelecidos pelo bom pastor, ele vem, nos toma pela mão e nos reencaminha por caminhos de justiça, e nos tira, e nos lava, e nos limpa, e nos perdoa de todos os nossos pecados, tirando a nossa culpa. Ah, que bom é esse bom pastor, maravilhoso bom pastor. Mas tem mais promessas. E hoje eu quero te convidar a olhar para a promessa que está no versículo de número 4. Está com o Salmo 23 aberto? Amém? Veja o que nos diz o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Louvado e bendito seja o Senhor. Amados, até o versículo 3, nós nos regozijamos com promessas positivas. A promessa de que nada nos faltará, de que Ele nos leva a pastos verdes, de que Ele nos leva até águas tranquilas, de que Ele refresca e refrigera a nossa alma, de que Ele nos guia por caminhos justos. Mas quando eu olho para o versículo 4, parece que tem um divisor de águas. Porque quando eu olho para o versículo 4, eu sou confrontado com o caos. Eu sou confrontado com o extremo do medo e do temor. O salmista diz: andar por vale da sombra da morte. Parece que até então eram promessas positivas, mas agora o salmista está dizendo que eu posso andar na minha caminhada cristã em caminhos que nos levam por vale da sombra da morte. Andar pelo vale da sombra da morte é uma figura aterrorizadora, nos causa medo, nos causa temor. Eu leio aqui que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quando eu olho para isso, me amedronta. Eu sinto medo. Eu não sei quantos de vocês se agradam em saber que vocês podem andar por caminhos de sombra da morte. Ah, meus amados irmãos, medo é algo que a gente tem que lidar durante toda a nossa vida. O medo, ele tem o seu aspecto positivo. É muito bom quando a gente olha para uma criança que tem medo. Porque quando a criança não tem medo, para ela não tem limites. Mas é muito bom ter um medo, porque o medo na dosagem certa é um protetor para nossas vidas. Imagine se nós não tivéssemos medo de nada. O risco que nós não correríamos na nossa vida. Mas o medo, ele é um freio em nossas vidas, na medida certa. O que diz o dicionário sobre a definição de medo? Diz que medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. O medo é a reação que nos vem e que é distinta entre vários seres humanos. O sentimento do medo tem uma função protetiva, desencadeando respostas no corpo que buscam nos proteger de um perigo imediato. Eu estava olhando no site do SUS e vi um pensamento de um psiquiatra chamado Pedro. E lá no site do SUS eu encontrei esse pensamento que eu vou ler para vocês. O medo ativa um estado de alerta em nossa mente, fazendo que nos prestemos mais atenção nas coisas que estão à nossa volta. Dependendo da intensidade, vai ativar reações no nosso corpo, liberando adrenalina, que vai causar alterações que nos preparam para enfrentar o perigo. O medo deixa de ser saudável quando ele se torna excessivo. Uma das principais patologias ligadas ao medo é a síndrome do pânico. Um dos componentes dessa síndrome envolve sentir medo e ter as reações de luta ou fuga. E tudo isso vem de forma inesperada, sem que saibamos de onde ela veio e que podem ocorrer várias vezes ao longo do dia. Cervantes já dizia que um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Você já foi tomado pelo medo
E principalmente quando a gente olha para o texto que fala de sombra da morte, quando a gente olha para a sombra, sombra muitas vezes nos faz imaginar as coisas maiores do que são. Depende do reflexo formado pela fonte de luz, a sombra pode ser maior do que o próprio objeto que a sombra reflete. Então o medo é aterrador. Eu nunca me esqueço, na minha infância, quando eu vi uma barata entrando na fechadura da porta. Era aquelas fechaduras antigas, com aquela chave grande, e a barata entrou. E aí eu peguei o desodorante, sprayei dentro daquela maçaneta, e peguei o fósforo e coloquei fogo. E eu só vi aquele barulhinho. Vocês acreditam que eu fiquei semanas e semanas sem olhar dentro daquela fechadura com medo? Eu falei, o que eu fui fazer? Será que ela morreu de fato? Será que ela está viva? Será que ela se vingará de mim? Estou falando sério, gente. Eu não consegui olhar para aquela fechadura. O temor tomou conta de mim, o medo, uma barata queimada. Eu chegava a pensar que ela ressuscitaria, que traria outras. Eu sei que a minha cabeça ficou ali, irmãos, fomentando pensamentos, porque o medo faz isso com a gente. O medo tira o nosso controle. E já que medo é uma realidade, eu poderia aqui ouvir muitas experiências de vocês com relação ao medo. Mas o tempo corre e vocês vão ficar só com a minha experiência da barata, tá bom? Mandem depois as suas experiências para mim pelo Zap. Eu gostaria muito de ler, né? As experiências que vocês tiveram, onde o medo nos leva para situações aterradoras, nos paralisa. Já que o medo é algo que nós temos que lidar, é uma realidade em nossas vidas, eu quero olhar para o versículo 4 hoje e trazer para vocês algumas estratégias para que nós possamos vencer o medo. Porque hoje o salmista quer nos ajudar a enfrentarmos esse sentimento. Primeiro, nós não podemos, irmãos, ignorar o fato de que passaremos por situações extremas. Eu vou repetir mais uma vez. Nós não podemos ignorar o fato de que passaremos por situações extremas. E nesse caso o salmista nos fala, vale da sombra da morte. Sabe, irmãos, todos nós estamos fadados a passar por situações extremas na nossa vida. De todas as certezas que eu tenho, e que eu digo que você também pode ter, uma delas é de que mesmo sendo ovelhas, pertencendo ao rebanho do bom pastor, tendo Jesus Cristo como sendo nosso bom pastor, nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos tribulações, nós enfrentaremos terríveis perigos, nós enfrentaremos sombra da morte. A gente não pode ser iludido por um falso evangelho que é pregado nos nossos dias. Quando eu abro a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 16, eu queria ler para vocês os versículos 32 e 33. Em João 16, 32 e 33, as palavras de Jesus são as seguintes. Eis que chega a hora. Jesus está falando com seus discípulos. Ele diz, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo, amém ou não? Jesus estava dizendo, vocês vão passar por circunstâncias que serão aterradoras, e vocês me abandonarão, vocês me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu queria que você, em primeiro lugar, agarrasse essa promessa de que, independentemente das circunstâncias extremas que nós passemos, podemos ser abandonados, por todos. Mas alguém que nos abandona é o nosso Pai Celeste, amém ou não? Eu não estou só, porque o Pai está comigo. 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Porque no mundo tereis, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas vezes essas situações extremas que nós enfrentaremos podem ter causas naturais, contingenciais.
Eu já falei para vocês que a gente não tem como se livrar das contingências da vida. O Senhor não está criando uma redoma em torno de nós para nos proteger de todas as situações adversas a que nós tivéssemos que enfrentar. A Covid está aí, é uma grande prova para a gente. O Senhor não cria uma redoma protegendo os seus filhos de que não se contagiem por Covid. Quantos não foram contagiados? E quantos não perderam, inclusive, as suas vidas? O Senhor não está dizendo, não, os meus filhos, as minhas ovelhas que moram lá no condomínio, eles vão conseguir passar andando por sobre as águas, porque são minhas ovelhas. Os outros que passem nadando, mas as minhas ovelhas passarão por sobre as águas. Não tem essa promessa, irmãos. Nós enfrentaremos situações adversas por causas naturais, sejam elas contingenciais, sofrimentos, doenças e a própria morte. Em outras ocasiões, nós enfrentaremos problemas também. E situações extremas que podem ser de uma origem maligna. E o que eu digo de origem maligna? O próprio apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra quem? Contra as potestades que aí estão. Estão nos rodeando, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes o inimigo vai mandar seus encomendados. Vai mandar pessoas para querer tirar a tua paz, a minha, a nossa paz. Você não acredita nisso? Isso é real. O apóstolo Paulo sofreu na mão de um homem chamado Alexandre. Olha o que diz quando ele escreve a sua carta a Timóteo. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Na 2 de Paulo a Timóteo 4, 14 e 15, as palavras de Paulo são essas. Alexandre o latoeiro causou-me o quê? Muitos males. Ah, que raiva que talvez Paulo tivesse desse Alexandre. Mas ele diz, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Eu encomendo ele nas mãos do Senhor. E aí ele adverte a Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Oh, meus amados irmãos, nós lidaremos nessa vida com instrumentos nas mãos do inimigo para quererem tirar a nossa paz. Isso é real. E a gente precisa saber como lidar com essas situações extremas para tentar tirar a nossa paz e nos causar, inclusive, medo. Só que o que acontece? Hoje o falso evangelho deturpa o verdadeiro evangelho. Porque hoje existe um falso evangelho que coloca o homem no centro do coração de Deus. E esse evangelho que te coloca lá no centro do coração de Deus repudia toda a possibilidade de sofrimento, de problemas ou de angústias. Esse falso evangelho prevê afastar-se daquilo que causa dor, além de ser uma filosofia essencialmente materialista. Hoje tem um evangelho materialista, fruto do hedonismo, que é a busca do prazer, pautada no antropocentrismo, homem no centro. Hoje o evangelho que está sendo pregado por aí tira Deus do centro e coloca o homem no centro, inclusive o homem no centro do coração de Deus. 3 características do falso evangelho pregado hoje em nossos dias. O prazer deve ser buscado em detrimento da racionalidade ou da verdade. Busque o que pode lhe dar prazer, porque o seu papai do céu quer te ver feliz. E hoje tem gente que ultrapassa os limites da palavra de Deus em busca da felicidade a todo custo. Porque nós somos ovelhinhas do bom pastor que quer ver todas as suas ovelhinhas felizes e não importa como. O sentido da vida passa a ser único e tão somente materialista. A minha satisfação não está em Deus, mas a minha satisfação está naquilo que eu tenho e naquilo que eu posso conquistar. É a prosperidade a todo custo? Você tem, você pode.
ordene, determine, restitua. É o homem sendo colocado no centro. A dor ou o sofrimento é algo ruim que devemos nos afastar. Esse evangelho antropocêntrico é marcado por alguns chavões. E você que gosta de mensagenzinha que massageia o seu ego, já deve ter vibrado quando ouve um pregador dos nossos dias dizendo: você é o ponto fraco de Deus. Deus, quando olha para você, ele se arrepia. Você é o ponto fraco. Deus faz tudo por você. Você é o centro do coração de Jesus. Nesse falso evangelho, onde tudo é permitido, o que antes era praticado em segredo, agora é feito em plena luz do dia, em lugares públicos, tudo pelo prazer e pela satisfação das ovelhinhas felizes, guiadas pelo bom pastor. O adultério deixou de ser traição e passou a ser chamado de aventura. Uma aventura extraconjugal. O sexo pré-conjugal, ou seja, o sexo entre pessoas que não são casadas, deixou de ser pecado, para se tornar uma experiência válida, a ser vivenciada pelos jovens, que não podem ir dar um passo adiante para o casamento sem que antes não faça uma experiência, para saber se vocês se casam. O aborto deixou de ser assassinato. O aborto se torna hoje um direito constitucional, uma bandeira a ser levantada. Meu corpo, minhas regras, sou eu quem decido. É um evangelho que exalta o pecador e o seu pecado, honrando a criatura e não o Criador. Gosto muito de uma frase de John MacArthur. Você sabia que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, o que é que há no céu? Festa. Festa, aleluia. E John MacArthur diz, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Mas entenda, meu amado, essa festa não é em honra ao pecador. Mas essa festa é em honra ao Salvador, amém ou não? É aquele que perdoa, é aquele que transforma, é aquele que te faz uma nova criatura. Ah, o verdadeiro evangelho tem que confrontar o homem com o seu pecado diante da santidade do bom pastor. Por isso, não se deixe iludir pelo falso evangelho. Eu repito mais uma vez a primeira verdade que eu disse para vocês hoje. Não podemos ignorar o fato de que passaremos por situações extremas. Isso faz parte do plano de Deus. E você pode estar passando por uma situação extrema na sua vida hoje. O teu vale de sombra da morte. Mas já que não podemos ignorar o fato de que passaremos por situações extremas, eu quero te falar a segunda verdade hoje, que eu enxergo no versículo 4. É que não podemos desistir diante do fato de que passaremos por situações extremas. Mais uma vez eu te digo, não podemos desistir. Amém ou não? Não podemos desistir diante do fato de que passaremos por situações extremas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu quero me ater agora a essa expressão, ainda que. Ainda que é uma expressão superlativa. É um exagero, irmãos. É uma condição extrema. O salmista está dizendo que ainda que fosse possível eu passar, vivenciar essa situação extrema, ela não seria destruidora, mas ela seria suplantada. Ainda que o salmista está consciente de que por mais duras ou extremas que fossem as circunstâncias, ele estaria disposto a manter-se firme com o Senhor. E você está disposto a se manter firme com o Senhor ou não? Ainda que, está disposto a dizer, não importa a situação extrema que eu passe, ainda que eu passe, eu estou firme com o Senhor, eu não vou desistir.
É isso que o salmista está dizendo. Quando reconhecemos essa verdade, nós podemos viver o evangelho de uma forma mais realista, onde o centro não são as ovelhinhas, mas onde o centro é o bom pastor das ovelhas. Amém ou não? Ele é o centro de nossas vidas, não nós o centro, mas é o bom pastor. Ah, meus amados irmãos, olha o que Jó diz. Vocês sabem, vocês conhecem, eu não vou lhes ensinar sobre Jó, mas se alguém ainda não leu o livro de Jó, leia. Observe as situações extremas, os vales de sombra da morte que esse homem enfrentou na sua vida. Perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu tudo que seria possível um homem perder. Mas olha o que Jó diz no capítulo 13, sublinhe esse versículo na sua Bíblia. Jó 13, 15 e 16. Jó faz essa afirmação. No versículo 15 de Jó 13, ele diz: ainda que... Ele estava sendo questionado pelos seus amigos, confessa os seus pecados. Que pecado que nada, Deus é soberano sobre a minha vida, Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. E ele diz aos seus amigos: ainda que ele me mate, nele esperarei. Amém ou não? Nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Você está disposto a isso ou não? Ou você quer continuar se iludindo com o falso evangelho? Confrontando Deus, dizendo que você não é merecedor. Por que isso, Senhor? Não diga por quê, diga para quê. Porque o Senhor quer trabalhar na tua vida nas situações mais extremas. Eu não posso negar que eu passarei por situações extremas, mas diante das situações extremas, eu não posso desistir. A certeza e a convicção de quem nós servimos deve ser tal a ponto de que Jó disse aqui: ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele, eu vou continuar dependendo dele, porque dele vem a minha salvação. Ah, o ainda que Abacuque também nos ensina. Eu gosto desse ainda que. Faça uma busca, você gosta? Vai lá, se você tem sua Bíblia online depois, bota entre aspas ali, tá bom? Abre aspas e escreve ainda que. Faça uma busca de quantos ainda que tem na Bíblia. Para você parar, sabe, de ficar afrontando Deus, querendo exigir de Deus, querendo se colocar como sendo o docinho de coco de Deus, e você se aquietar mais, aquietar o teu facho, e saber qual é a tua posição diante de Deus. Ele é o centro, e não nós. Eu posso ouvir um amém ou não? Abacuque 3, 17 e 18. Olha o que diz em Abacuque 3, 17 e 18. Não vai fazer a busca agora, hein? Isso, presta atenção, depois em casa você faz a busca lá na tua Bíblia online, tá bom? Abacuque 3, 17 e 18. Por quê? Porque o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Louvado e bendito seja o Senhor. Nós enfrentaremos situações extremas, amém ou não? E não podemos desistir diante dessas adversidades e dessas situações extremas. Pedro nos adverte. Vai no Novo Testamento, 1 de Pedro 1, 3 a 7. 1 de Pedro 1, 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
Tudo isso para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais. Vos alegrais? Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Para quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o Senhor. Irmãos, sejamos realistas e reconheçamos que Cristo é o bom pastor. Amém ou não? Cristo é o bom pastor. E nós somos suas ovelhas. Mas que ainda que tenhamos que enfrentar as mais trágicas situações, estaremos dispostos a enfrentar essas dificuldades e nos manteremos firmes, tudo isso para a honra e para a glória do nosso bom pastor. Primeira verdade que eu disse para vocês hoje, não podemos ignorar o fato de que passaremos por situações extremas. Segunda verdade, não podemos desistir diante do fato de que passaremos por situações extremas. E tudo isso porque, em último lugar, a presença do bom pastor é a certeza de que não estaremos sós quando passarmos por situações extremas. Irmãos, a presença do bom pastor é a certeza. É a certeza que nós temos de que não estaremos sós nesses momentos de mais extrema situação, horror e medo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que diz o salmista? Não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém ou não? A presença do bom pastor traz segurança. A presença do bom pastor traz para a gente proteção. Ainda que enfrentemos perigos, a segurança que temos nele é a confiança plena de que ele nos protegerá de todo o mal. Abra sua Bíblia em Salmo 33. Vamos ler dos versículos 18 a 22. Salmos 33, 18 a 22. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Quem aqui teme ao Senhor? Quantas aqui das pessoas reunidas são ovelhas do bom pastor? Eis que os olhos do Senhor estão sobre vocês, meus amados. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. As misericórdias do Senhor são a razão e a causa de não sermos consumidos. Davi amava as ovelhas que seu pai lhe confiou. Davi, que é o autor do Salmo do Bom Pastor, cuidava das ovelhas do seu pai. E amava tanto aqueles pequenos animaizinhos indefesos, aquelas ovelhas que ele cuidava e enfrentou perigos para protegê-las da morte. Lembra, ele enfrentou leões, ele enfrentou ursos para proteger as ovelhas que pertenciam ao rebanho do seu pai. Eu gosto muito da descrição de Davi a Saul desses eventos. Eu quero te convidar aí comigo, lá em 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel 17, 34 a 36. Olha a narrativa do nosso irmão Davi.
falando desse evento. 1 Samuel 17, 34 a 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. A experiência do pequeno Davi com leões e ursos o levou a um nível maior de confiança e de paz diante dos maiores problemas que ele enfrentaria. E o maior problema que ele enfrentaria na sua vida era um gigante chamado Golias. Se você não está disposto a hoje enfrentar os leões e os ursos, você não estará preparado para enfrentar os Golias que o Senhor colocará diante de você amanhã. É por isso, irmãos, que é inegável o fato de que nós enfrentaremos situações extremas. A gente não pode desistir diante das situações extremas. Sabe por quê? Porque a presença do bom pastor conosco é a garantia de que nós não estamos sós diante dessas situações extremas. O bom pastor Jesus venceu o pecado, venceu a morte, para nos dar vida, para nos dar segurança. E ele livra as suas ovelhas dos terrores e da escuridão da vida. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Sabe por que a presença do bom pastor comigo me deixa aqui hoje em êxtase por saber que eu posso enfrentar as situações extremas? Porque ele está comigo, porque além de ele estar comigo, a sua vara e o seu cajado me trazem segurança e me consolam. Para que servia a vara? A vara era o símbolo do poder de defesa do pastor contra os predadores, contra os ladrões, contra aqueles que queriam vir sobre as ovelhas. O pastor tinha a vara com uma ponta pontiaguda. E quando vinha o lobo ou alguém para tentar arrebatar as ovelhas, ele feria. Era uma arma de proteção, era uma arma de ataque, era uma arma de defesa do seu rebanho. E nós temos o bom pastor Jesus conosco, com a sua vara nas mãos, dizendo: eu te darei segurança. Você precisa passar pelo vale da sombra da morte. Mas ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Você não estará sozinho. Nós só poderemos conhecer o poder desse pastor se permitirmos que ele nos deixe passar por vale da sombra da morte. Não adianta a gente ficar querendo se eximir dos problemas e das dificuldades. Serão elas que nos ensinarão. E são elas que nos aproximarão mais do nosso bom pastor. Mas ele tem também em suas mãos o cajado, que com a sua ponta arqueada, curva, na forma de um gancho, serve para trazer as ovelhas teimosas que insistem em se afastar dele para perto dele. Por isso que a vara e o cajado têm que nos trazer consolo. Nos dois sentidos, há consolo e proteção para as ovelhas do Senhor. Quando passamos por perigos, por aflições causadas pelas ameaças externas, pelo vale da sombra da morte, a vara e o cajado do bom pastor irão nos sustentar ou irão nos corrigir. Porque o cajado é para trazer a ovelha para perto dele, e que se insiste em sair da presença dele, o próprio cajado será uma arma de disciplina. Que você só sinta o cajado do Senhor te trazendo para perto dele, e não a força da disciplina do cajado do bom pastor. Jó
5:17. Em Jó 5:17, as palavras de Jó são as seguintes: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Por isso não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso. Meus amados, a presença do bom pastor é a certeza de que não desistiremos diante do fato de que passaremos por situações extremas. Jamais se esqueça do que o autor de Hebreus diz: eu não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu concluo hoje essa mensagem dizendo que hoje, olhando para o versículo 4, nós somos confrontados com o caos e o extremo do medo e do temor, através da frase: andar por vale da sombra da morte. Vimos que andar por vale da sombra da morte é uma figura aterrorizadora, causa medo, causa temor, ainda mais se tratando de sombra. Porque a sombra engana e muitas vezes aparenta ser algo maior do que realmente é. Hoje nós vimos que um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Mas diante do versículo 4, aprendemos que não podemos ignorar o fato de que passaremos por situações extremas. E você pode estar passando por essa situação extrema hoje. Se você está passando por uma situação extrema, ou quando passar por uma situação extrema, se você estiver no vale da sombra da morte, ou se você ainda passar pelo vale da sombra da morte, diante do terror e do medo, eu te digo: não desista. Não desista. É uma realidade, passaremos por situações extremas. E por isso não podemos desistir diante do fato de que passaremos por essas situações extremas. Por que, pastor, eu não devo desistir? Porque, em último lugar, nós vimos que a presença do bom pastor é a certeza de que não estaremos sós. Nos momentos de medo e de perturbação, as mais extremas que nós enfrentarmos, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. O bom pastor, com sua vara e seu cajado, estão aí para nos consolar. Mas eu preciso passar, não tem como fugir. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o bom pastor está comigo, amém ou não? Ele está com você, ele estará conosco. Eis que eu estou convosco, diz o bom pastor em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E eu posso ouvir um amém? Louvado e bendito seja o Senhor. Não desista, não desista. Fecha seus olhos, curva a sua cabeça.